É isso aí, meu povo. Salve, salve, Rede Super. Começamos agora mais um programa Agora é com eles, o último do ano de 2022. Lembrando que agora, para o ano 2023, já temos um tema e o tema para 2023 é Portas Abertas. Então fique ligadinho aí porque o nosso programa, o melhor programa para o público masculino da TV brasileira, Agora é com eles, já começou. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com o nosso programa sensacional Portas Abertas. E como que você tem essa perspectiva aí para o ano novo? Estamos às portas aí de um novo ano. Não só na mudança cronológica, na mudança ali do calendário, que nós devemos nos propor a mudanças. Mas como que você está? Qual é a sua perspectiva para 2023? A nossa aqui está sempre em altíssimo, porque a Rede Super vive nos inspirando, não é verdade? E eu quero aqui abençoar aqui o meu companheiro, sabendo que o pastor Leonardo Capuchinho, uma hora dessa, está lá nas Ilhas Canárias, lá, depois ali Ilhas Seychelles, curtindo ali sol, praia e etc. Deixou aqui conosco aqui para manter o bom nível do programa, nosso querido arcebispo cardeal emérito Mateus Alves. E aí, meu irmão, tudo bem? Mateus Alves. Beleza? Alegria de novo, cara, tá aí contigo. Privilégio estar aqui mais uma vez, mais um dia. Aqui é nós. Tamo e junto. a gente vai voando assim, ó, igual o Usain Bolt aí pra cima. Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos apresentar ao pessoal de casa o nosso terceiro elemento aqui hoje. Um cara sensacional, fantástico. Então, conheça o nosso convidado de hoje. Rafael Valente é natural do Rio de Janeiro. Ele é pastor integral na Lagoinha Matriz e também na Lagoinha Savassi. Na Rede Super, já apresentou o programa GC Online. Ele é casado com Bruna e é estudante de teologia. Uau, aí está, grande pastor Rafael Valente. Culto fé precisa de um cara valente. A audiência aqui, ó, responsabilidade. Apresentação. Não, já deixa pra gente na terça-feira, já assim, ó, a bola na cara do gol, né não, Matheus? Verdade. Que E aí, Rafa, tudo bem, responsabilidade. meu irmão? Aquela Beleza bênção. demais? Sensacional, obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês, estar com o pessoal também de casa. Vai ser um tempo precioso nesse. Como é que é o nome da esposa, Rafa? Apareceu ali Bruna. na foto ali? Hã? Bruna, Bruna. E os meninos lá, Rafa? tá chegando. Portas abertas, meu irmão. Me ajuda Mas aí. esse próximo ano é o ano. Esse é o ano? Do Gêmeos. Aí, Mateusão. Mateusão já vai pegar Do uma Gêmeos, menininha do agora, Gêmeos. nesse ano. Ó, Gêmeos? do Gêmeos. Tá vendo, pessoal? Programa de portas abertas, inclusive de ventre aberto aí. As mulheres querem aí, desejam ter filhos aí nesse próximo ano, já pega essa unção aí, mas já bota o marido aí para poder assistir o programa com a gente, porque senão vai dar BO. E claro, né, depois do programa vocês fiquem à vontade. Não é isso? Mas isso aí. vamos lá. Rafa, Vamos lá. a gente está aí falando sobre perspectiva para 2023. Puxa, eu tenho certeza que muita gente no nosso lugar ali agora estaria pensando assim: graças a Deus esse ano 2022 acabou. O anozinho difícil, complicado e tal. Como se tivesse algum ano que fosse com a proposta de ser bem fácil. Mas como a gente está vendo aí para 2023, eu acho que a fé ela tem que nos mover também nesse sentido, né? De ver essas portas abertas, de buscar pelo menos essas novas portas, né? Exatamente. Eu acredito que a nossa vida tem que ser norteada pela nossa fé. A Bíblia, Deus, Jesus, nos convida exatamente a esse nível de relacionamento, onde, ainda que os meus olhos naturais me revelem, me mostrem um tanto de adversidade, como foram os últimos anos, a despeito do que eu tenho visto, é a fé que me mantém. Então, eu acho fundamental a gente realmente trazer a existência no sentido de ter fé o suficiente para ver para além das dificuldades, das adversidades. E eu creio demais que o ano que vem vai ser um ano sensacional. E para a minha vida eu acredito nisso. Estou cheio de planos e projetos, né? Também penso muito que não é uma mudança cronológica. Eu acho que é muito mais uma mudança de perspectiva, uma disposição. É saber que se a gente tem a Deus, tem a Cristo, a gente tem tudo que é suficiente para viver qualquer situação, circunstância e passar por ela, né?
Maravilha, não existe nenhuma diferença do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, né, Rafa? Porque a gente pensa nisso. Né? Muita gente pensa que vai mudar, a lua vai mudar, vai chegar uma sensação nova dentro da casa, mas eu acho que é igual o Rafa falou mesmo. Isso aí tudo é fruto de uma cultura mística, né? Que a gente aprendeu a viver, a gente absorveu, e o Evangelho tem que nos dar tem que ser nos apresentado como essa contracultura para a gente mudar isso. Né, para chegar aí onde você está. Com certeza. Qual foi o problema desse ano? Qual que é a solução do ano que vem? Jesus. Então, se a gente pensar assim... E passa por mim também. Não, com certeza. Exatamente. As portas se abrem, né? As pessoas costumam pensar que, assim, de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, né, de um momento para o outro, tudo vai mudar. E, de fato, isso é um pouco místico. É como se fosse pular 7 ondas ou algo parecido. Né, quando, na verdade, a disposição de viver o hoje com Cristo é o que vai fazer o amanhã diferente, e amanhã com Cristo diferente, e daí, por consequência, todos os nossos dias vão ser diferentes. Maravilha. E a gente pensando, por exemplo, esses fatores que aconteceram nesse ano aí, por exemplo, começamos o ano 2022 sob aquela condição ainda dos reflexos da pandemia, muitos lugares ainda, aquela condição da imposição das máscaras, ainda a agenda vacinal aí para o povo, aí as coisas foram acontecendo, chega ali do meio do ano para cá, já vivemos a tensão ali da política, e eu acho que tudo isso faz com que as pessoas, os nossos irmãos aí, cada vez mais as pessoas vão perdendo ali essa perspectiva de futuro. Exatamente. Vai perdendo a esperança. E como nós falamos, né, no programa lá que antecedeu ao Natal, né, Mateus, a gente falando sobre essa ideia do povo já não querer mais confraternizar, já não querer mais estar ali, socializar, está todo mundo muito individual. E quando a gente tem essa direção, principalmente para Lagoinha Global, vivendo essa realidade de portas abertas, a gente não está falando só em um ou outro contexto. Eu penso que portas abertas diz para a gente da nossa integralidade, da gente por inteiro, todas as portas que a gente precisar, elas estarão abertas. Né? A gente tem que ter a disposição de ir buscar quais são. E agora, renovar esse ano, como que faz? Para chegar e buscar qual seja essa bendita dessa porta aberta. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos e elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. A bendita esperança do cristão aparece também nos escritos de Paulo, que quando nós vemos um cenário escatológico, por exemplo, o ano de 2023 vai estar mais perto do fim do que o ano que está encerrando. Nós estamos caminhando para o fim da história, nós estamos caminhando para a resolução de todas as coisas. Claro, princípio das dores, grande tribulação, muita dificuldade, espera o cristão. Mas o que acontece depois disso tudo? A segunda vinda de Cristo. Então, eu acho que se nós olharmos num papel cristão, no olhar cristão, se nós olharmos o futuro, se nós olharmos o próximo ano com um olhar cristão, nós teremos grande esperança, porque nós temos motivo para ter esperança. Nós temos motivo para nos alegrar, nós temos motivo para cantar, nós temos motivo para louvar. E esse motivo é Jesus, é a certeza da nossa salvação, é a certeza da vida eterna, é a certeza do novo céu e da nova terra. E tudo isso vai respingar aqui, na nossa vida, aqui onde a gente vive. Né? Exatamente. E quando eu penso assim, acerca do ano que vem, sobre essa palavra, sobre as portas abertas, soa para mim como uma lembrança da bondade de Deus. Porque no meio das adversidades, do ano difícil que tem sido esse ano de 2022, a gente constantemente se esquece. E eu fico pensando que o povo de Israel peca contra Deus porque se esquece dos feitos de Deus. Então aparece uma adversidade, parece que Deus não é mais bondoso. Agora, pense em nós que estamos numa era pós-Cristo, no que diz respeito à encarnação, morte e ressurreição dele. As bênçãos do Senhor estão sobre nós, por meio daquilo que Cristo fez, só que as adversidades do tempo presente roubam a nossa esperança de olhar para a salvação e para a consumação dos séculos. Ou seja, se no final de tudo eu perder a minha cabeça como João Batista, ainda assim eu vou obter êxito de saber que eu vou ver o meu Salvador. E aí a gente toca num ponto que, por exemplo, é o fato de saber olhar para trás. Assim como a gente tem no nosso carro o retrovisor ali, que é um item obrigatório de segurança. No nosso carro, se tiver 100, é multa gravíssima ali, né? Pontuação ali na carteira.
a gente tem que saber olhar até pela fé, para colocar essa fé. Só que nós estamos olhando para trás de uma forma como se isso é que norteasse a nossa vida e não os feitos de Deus para o que vem pela frente aqui não é o VAR não, viu? Isso aqui é no para-brisa ali para frente. Por quê? Quando Abraão recebeu a promessa de que ele seria um pai de multidões, ele foi primeiro ali tirado de um contexto. Olha, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. A gente não pode ser produto desse meio, dessa imprensa aí que prega essa massificação da miséria. A gente não pode ser refém ali do mau humor do mercado, do mau humor ali do comércio, do mau humor ali da sociedade. Não podemos ser, porque a gente tem uma promessa. Então, sai do meio da tua parentela. Olha para o céu, conta as estrelas, e se você sabe contar ali, você pode contar. Aí Abraão, o que ele faz? Ele riu. A gente precisa também ter senso crítico de que tem muita coisa que vai mexer com esse racional, com essa lógica. E aí depois, Sara, quando ele divide com Sara, o que Sara faz? Sarai, né? O que ela faz? Também dá risada. Você quase centenário, eu quase 90 anos, vou aqui gerar filho? Não tem condição. Deus, então, ele estabelece ali o cumprimento daquela promessa para ele. Então, é a gente saber que, como Abraão, pai da fé, ele chegou e deve ter pensado. Eu fico pensando assim, meu fantástico mundinho de Bob aqui, viu, Rafa? Queridos telespectadores, é assim que eu penso a fé. Peraí, Deus, Abraão mineiro, Deus já fez isso. Deus já fez aquilo outro, Deus já me deu, Deus falou que ia me prosperar, Deus não deixou faltar nada. Eu fiz... Não, eu tenho que dar esse voto de confiança. Então, ele saiu desse cenário tão racional e ele foi para o espiritual, onde ali ele encontrou o cumprimento da promessa, que é porta aberta. Então, acho que esse exercício nós precisamos todos de fazê-lo ou refazê-lo. Concorda? Constantemente. Eu acho que é fundamental. E pensando na gente enquanto homens, às vezes não, nós aqui somos chefes de família. Se a gente não tem essa perspectiva de olhar para Deus e ver em Deus, perceber em Deus a esperança que há, não só para o próximo ano, mas para o próximo segundo, para o próximo instante, a gente fica sem perspectiva nenhuma se a gente só pensar a vida a partir das informações que recebemos, das notícias que recebemos. Então, assim, o homem, o cristão, né, o homem de Deus, ele é desafiado, ainda mais se esse homem estiver responsável por um lar, ele é desafiado a todo tempo olhar para Deus. Olhando para Deus, ele é um bom esposo, tornando-se cotidianamente um bom esposo, ele é um bom pai, ele é um bom servo, porque se a gente só olhar as informações que vêm do mundo para nós... profissional. A gente senta e chora. Ele é um ótimo profissional, entendeu? Então, assim, a gente sabe, tem um alvo, a gente está seguindo as adversidades que vêm sobre todos, sobre cristãos e não cristãos, mas a gente tem exatamente um lugar onde a gente vai chegar a despeito das adversidades, das dores, das dificuldades, de tudo que vai acontecer. Então a gente olha para o passado como alguém que já sabe, já viveu algo que Deus fez. Uma coisa muito importante também é que a Bíblia é um relato histórico de um povo que esqueceu-se dos feitos de Deus. E Deus está levantando profeta atrás de profeta para dizer assim, lembrem-se do que eu fiz. Lembrem-se do que eu fiz. A própria fé de Abraão foi nisso. Exatamente. Tem 2 salmos que falam muito isso, mas daqui a pouco eu quero tocar nesses salmos aqui para a gente ilustrar muito o que você está falando. Mas agora eu queria ouvir... pode, Serginho? Bora lá. Eu queria ouvir uma opinião feminina. Rafa, mulher aqui, meu irmão, tem vez e tem voz. Vamos lá. Né? Eu sei que na sua casa, a sua esposa também foi eleita com mandato vitalício, assim como a Mari, a minha também, né? Para mandar na verdade. Então, aqui no programa também, a mulher tem voz e tem vez. Quem que vai falar com a gente agora? Mariana Nogueira, queremos ouvir a sua opinião sobre o tema do programa de hoje. Agora é com elas. Oi, pastor Serginho, Léo Capuchin, todo mundo que está aí acompanhando Agora é com eles. Eu sou Mariana Nogueira e eu tô passando aqui para falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso do nosso ano de 2023 aqui na Lagoinha, o ano das portas abertas. O que mais me chama a atenção é realmente ser este
o tema do ano depois de períodos tão desafiadores que vivemos nos últimos anos. Pegamos ali no ano da promessa, né? Uma reviravolta mesmo com a pandemia. Passamos pelo tempo do recomeço, experimentamos este ano de vitória e agora estamos adentrando com muita fé, com muita convicção, o ano das portas abertas. Acredito que isso soe muito contraditório para aqueles que não conhecem a Cristo, porque quando olhamos mesmo para uma realidade como a que vivemos hoje, né? Como o mundo, uma realidade tantas vezes de muito caos mesmo, de tanta destruição, mas nós, aqueles que cremos, nós estamos vivendo com ainda mais esperança. Eu imagino muito isso, sinto muito isso, que quanto mais desafiadores são os tempos que nós vivemos, ainda mais esperança é produzida dentro de nós, porque aquilo que nós cremos e em quem nós cremos não é algo que mude, né, com as circunstâncias ao nosso redor. Então, para mim é um ano muito significativo olhar para isso e ver que tudo o que está acontecendo, na verdade, aponta para ainda mais esperança. Esperança de portas abertas em sonhos, esperança de portas abertas em famílias, esperança de portas abertas na expansão do reino de Deus por esse mundo. As portas serão abertas. É nisso que nós cremos e eu estou com muita expectativa e declaro isso sobre todos nós, que seja um ano incrível, um ano de portas abertas para todos nós, em nome de Jesus. Obrigada pelo convite, Deus abençoe vocês, até mais. Maravilha, falou Show de tudo bola. e mais um pouco. Não, aí já podia até encerrar o programa, né? Eu acho que o resumo daquilo que ela falou ali é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela disse que todas as circunstâncias, todas as situações estão cooperando por um caminho, estão nos ajudando, né, Rafa? Eu acho que se a gente tiver esse pensamento, esse objetivo de vida, olhar para todas as coisas como o plano de Deus para nós, cooperando para aquele propósito maior, eu acho que a gente sai dos problemas, sai de olhar dos problemas e olha para a eternidade, olha para aquilo que Deus vai fazer conosco e a gente fica um pouco mais aliviado na vida, né? Porque a gente, nesse processo de prestar atenção nos movimentos de Deus, a gente lembra do que Deus é, de quem Deus é. A gente começa a ver as adversidades, a gente começa a ver esses anos de pandemia não como algo que Deus tenha perdido o controle, entendeu? Então é uma adversidade para nós, mas Deus continua governando. Então parece que quando a gente fala assim que é o ano das portas abertas, a gente está suscitando uns dos outros a lembrar do que Cristo fez, dos benefícios de ser alguém que vive uma vida amando o Senhor. Porque uma coisa que eu penso também é que talvez esses últimos tempos, talvez pela pandemia, pela polarização política e coisas desse tipo, as pessoas tiraram a sua atenção de Deus, o seu olhar de Deus. Então a gente está novamente conclamando, pedindo a Deus algumas bênçãos que a Bíblia deixa muito clara que já estão sobre nós. Então a gente só tem que falar o que, rapidinho? Deixa eu crer, deixa eu ter fé, então, daquilo que a Bíblia está falando a respeito da minha caminhada com esse Deus. É interessante a gente falar e a gente aprende. Você tinha falado lá dos Salmos e eu me recordo do Salmo número 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu acho que esse exercício a gente precisa também colocar em prática no sentido de, quando, a minha visualização de novo, eleva os olhos para os montes. Ele está olhando o que está à volta, os montes cercando, Belo Horizonte, a gente tem muito essa ideia. Ali, a Serra do Curral, ali, muitos morros ali. Você perde uma perspectiva além daquilo ali que está logo ali a sua visão, né, bem próximo. Mas quando você fala, eu me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aí a gente já olha para o céu. Abre o nosso horizonte, não o horizonte geográfico, né, mas o nosso horizonte de vida, quando a gente olha para os céus. Então, acho que é esse exercício que a gente precisa é um símbolo estabelecer. Também. Uma simbologia. Na Bíblia, a gente também está vendo também alguns momentos em que se olha para o céu e se percebe no céu algum agir de Deus, por meio de onde Deus fala alguma coisa. Por exemplo, no batismo de Jesus, uma pomba desce sobre Cristo ali e ouve-se uma voz do céu dizendo, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, quando a gente fala sobre o ano das portas abertas, a gente pensa que, de fato, as bênçãos estão sobre nós, que o que passou, tem um ensinamento nisso,
né? A gente pensa que o sofrer não tem nenhum ensinamento. Deus tem uma didática com o sofrimento, entendeu? Então a gente olha para aquilo que aconteceu com a gente e sem estar apegado ao sofrimento e à dor, a gente é impulsionado a olhar para frente, como Paulo diz, seguindo para aquilo que está adiante, confiando que Deus no final de tudo vai fechar com chave de ouro. O Salmo 40 é exatamente isso que você está falando. O Salmo 40, ele mostra para nós Davi num momento de extrema dificuldade, de extrema tristeza. Mas antes de pedir a Deus alívio por aquele problema, ele olha para trás e diz, eu esperei confiantemente pelo Senhor. Ele já se inclinou para mim, ele já ouviu para mim alguma vez, ele já ouviu a minha dor, ele já ouviu o meu problema. O papo está muito bom, a conversa está muito boa, mas nós vamos agora ter um tempinho só para tomar uma água. Dá pra gente tomar aqui água? tomar uma água, para vocês aí para tomar uma água. E ninguém muda de canal não, gente. Eu ia falar isso agora. Então, é só para tomar água, não é para mudar de canal. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o seu programa Agora é com Eles, aqui na Rede Super. Pastor Rafa, Pastor Serginho, a gente estava conversando antes do intervalo como é bom olhar para trás e perceber o quanto que Deus já fez por nós. E isso faz com que a gente creia que a porta se abra no próximo ano. Porque se já se abriu, se Ele já cuidou, se Ele já guardou, se Ele já confiou a nós coisas no ano passado, neste ano não será diferente. Ele é o mesmo Deus. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu penso também, Mateus e Rafa, sobre o seguinte, a questão do olhar para trás, em termos de perspectiva, a gente tem que olhar com os olhos da fé. Mas também nos nossos olhos racionais, a gente tem que ver, por exemplo, o Rafael falou no final do bloco lá sobre, o que ficou? Passou? Ok, vai passar, mas a gente tem que tirar os ensinamentos. Com certeza. Por que eu não cumpri os alvos para esse 2022? Onde que eu errei? O que estava à minha mão que eu não pude fazer, que eu não implementei, que eu não lancei mão ali? Qual o recurso? Essa autoavaliação também é que nos credencia a abrir tais portas. Essas novas portas, aquelas que pelo menos assim a gente quer, né? A gente sonhou, a gente quer ter o alvo. Então não é desprezar o alvo porque não conseguiu. Ao contrário, renove-o para esse próximo período, porque aí sim o calendário joga a nosso favor. A gente tem mais um ano para colocar este alvo em execução, né? Conquistar esse alvo. Isso também nos diz a respeito de uma fé sólida, uma fé que vai nos falar assim sobre a dependência de crer como se tudo dependesse de Deus e também realizar como se tudo dependesse da gente. É fazer essa junção de coisas para que a gente tenha essa perspectiva, esse novo horizonte, né? Essa sua fala agora me lembrou uma frase que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes, mas não é dele, é de outro pastor, ele citou, eu esqueci o nome. Ele disse, olha, porta aberta ou fechada é a mesma coisa se aberta ou fechada por Deus. Então, tem coisa que a gente quer que aconteça e não acontece, talvez porque é um livramento de Deus também. Sim. Nós temos que partir para esse lado também, porque a Bíblia nos ensina a orar à vontade de Deus. A Bíblia também nos diz que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo intercede por nós para que essa oração se torne a oração segundo a vontade de Deus. Nós pedimos portas abertas, nós clamamos por milagres, por situações. O exemplo, vocês vão viver isso, por exemplo, o meu filho sempre me pediu um carro. Verdade. Pai, quando eu fizer 18 anos, ok, a oração está certíssima, o pedido dele para mim está certíssimo. Quando eu fizer 18 anos, ele fez. Eu ainda não tive condição de dar um carro para ele, mas ele já tirou carteira. Agora, eu poderia, tendo condições, dar um carro para ele quando eu tinha 17 anos e 11 meses? Não poderia. É importante, né? Nem depois de 18 se não tivesse a carteira. Então, também é o nosso tempo de preparo para apropriação da bênção. E é importante também, estava aqui pensando, que o perigo da gente pensar, às vezes, portas abertas, sem o exercício da fé em nós, é que a porta não vem até mim. Então, eu preciso, uma vez que as bênçãos de Deus estão sobre mim, eu só preciso obedecer. E obedecer é caminhar em direção a essa porta. Porque senão fica parecendo assim, é só eu falar que as portas estão abertas e tudo acontece. Não Shazam, não é por aí. E uma outra coisa que eu estava aqui pensando sobre o exercício de olhar para trás é exatamente a saída do povo hebreu do Egito. Então, assim que o Mar Vermelho se abre e eles passam a seco, o mar fecha, eles chegam no deserto e eles não conseguem olhar para o mar que tinha sido aberto e eles sentem falta de cebola, de lentilha. Comida do Egito. Comida do Egito.
Então, olha só que exercício maravilhoso é eu olhar para aquilo que aconteceu, tirar lições, ensinamentos dali, perceber a presença, a fidelidade e a proteção de Deus em tempos de dificuldade, olhando sempre para frente, sabendo que nada do que me acontecer de ruim que está diante de mim tem o poder de mudar a realidade que Paulo fala quando fala que os sofrimentos do tempo presente são infinitamente menores do que a bondade, do Não que são a nem glória. para comparar. São incomparáveis, Não dá nem pra comparar. né, diante da grandeza de Deus e da revelação da sua bondade. Agora, rapazes, nós vamos dar uma volta. Vamos dar uma passeada, aquela Agora, passeada vamos lá. básica. Você já conhece o Ceará lá? Não Rafa? conheço, infelizmente não Então conheço. agora você ainda. vai conhecer Vamos lá, alguém de lá, um cearense, gente boa, um pastor, porque nós vamos colocar aqui na nossa conversa aqui o nosso pastor da Igreja Batista Filadélfia, o pastor Pedro Pamplona, diretamente de Fortaleza City, ali para falar com a gente. Fala, meu pastor Pedro, tudo bem? A imagem está boa, o volume que ficou baixo assim, entendeu? Eu não sei como é que tá, atenção. Pode falar, vamos ver. Não, a conexão com ele, nós vamos refazer isso só para... Enquanto Enquanto tá lá, você pode falar eu aí. queria ler 2 versículos. Aí é o nosso Mateus aqui do bairro Fortaleza. Aí sou eu aqui de mesmo, Belo aí sou eu Horizonte. mesmo. Eu queria ler 2 versículos aqui para ilustrar tudo isso que o Rafa está falando, porque ele diz que a gente olha para trás e a gente também aprende com as coisas erradas e ruins que aconteceram atrás. Salmo 119, no versículo 67 e no versículo 71, diz assim, olha, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. E olha o 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. A palavra de Deus, ela nos mostra que as situações difíceis da nossa vida são aprendizado. Olha o salmista, foi-me bom ter eu passado pelas aflições. Deuteronômio nos fala que Deus nos leva ao deserto para que nós vejamos o que há no nosso coração. Exatamente. Para a gente conhecer é na aflição. Mas vamos conversar então, vamos colocar aqui na nossa prosa aqui o nosso querido Pedro Pamplona. Pastorzão, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam me ouvindo agora. Agora sim. Agora em alto e bom tom aqui, ó. Foi um grave problema técnico aqui que eu esqueci de ligar o microfone. Foi entre a cadeira e a câmera, né? E o computador, exatamente. Mas obrigado, gente, pelo convite. É um prazer participar aqui dessa conversa com vocês. E aí, quando nós aqui, né, você devia estar acompanhando aí nossa prosa aqui, e você deve ter acompanhado, nós falamos sobre esses pontos, de olhar para trás, para esse tempo, essa perspectiva, o olhar da fé. O que você nos diz a esse respeito, pastor? Eu ouvi uma frase aqui, acho que foi do pastor Mateus, acho que foi ele sim que falou, de a importância de você poder olhar para trás e viver com a perspectiva que tudo depende de Deus e tudo depende de você. Isso. Eu acho isso muito relevante para as nossas vidas, porque nós precisamos realmente crer que Deus é soberano, que Deus está no controle, e isso traz uma esperança muito grande para o cristão, né? Saber que Deus vai adiante de nós, Deus, com a sua providência, está cuidando de nós, né? Que Ele responde orações. Só que essa esperança, ela não pode ser uma esperança, como a gente diz aqui no Ceará, né? Que nos faz ficar deitado no fundo da rede, esperando que tudo aconteça, que tudo caia do céu. Porque Deus nos deu responsabilidades, Deus nos deu Deus nos deu uma liberdade e nós devemos agir em cima dela. Então, essa esperança aqui, como o Mateus falou, ela precisa alinhar essas duas verdades bíblicas, que às vezes a gente não entende como elas funcionam ao mesmo tempo, mas a Bíblia está lá mostrando que elas funcionam, né? Que Deus é soberano, nós dependemos em tudo dele e que isso deve nos levar à ação. Então, essa parte da conversa aí eu gostei demais do que vocês estavam falando sobre isso. Querem comentar, Rafa e Mateus? Eu acho que realmente, na verdade, quem falou isso foi o pastor Serginho, que é ele que tocou nesse ponto, nessa questão. Mas, eu como capim porque eu gosto, só. Não sou porque eu sou burro, não, viu? Sai algumas coisas de vez em quando bacanas. Já sai, pode vir alguma coisa boa ali do Zé? Pode. Pode. E isso é fato. Nós estamos diante de um Deus criador de todas as coisas. O trono dele está no céu e a terra apenas o estrado dos seus pés. De fato, nós estamos diante de uma história que foi escrita por Deus
de uma história que é governada por Deus, mantida por Deus, um mundo que é mantido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Ele nos criou com umas liberdades de agência, né? Então nós temos aquela escolha para ou acreditar ou não acreditar, ou seguir ou não seguir, ou fazer ou não fazer, ou esperar chegar em casa, como o Rafa disse, a porta não vai chegar, é a gente que vai ter a porta. Apesar de saber, Salmo 139, 16, todos os meus dias foram escritos e determinados, todos eles, antes que nenhum deles ainda houvesse. Mas mesmo diante disso tudo, a gente não cai no fatalismo, que é um erro muito grande, teológico e prático dos nossos dias, né? Fatalismo e escapismo também. Uma coisa muito importante desse papo que a gente está tendo aqui, que é um papo quase que sinergista no que diz respeito ao Deus que abençoa e à disposição de viver essa bênção, essa bondade de Deus, entendeu? É muito importante a gente perceber essa movimentação de Deus na história, né? Abençoando, Deus é um Deus abençoador, Ele está constantemente fazendo por nós, nos dando essa liberdade nele, sabe de quê? De viver a bondade dele. Por exemplo, quando Cristo fala assim em João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e guardar os mandamentos é sinônimo de obedecer, de praticar, entendeu? Então assim, existe uma expectativa de uma prática dos mandamentos, entendeu? Então, assim, se ele abriu a porta, eu fico aqui sentado, está tudo resolvido, não, existe uma ortopraxia, uma prática que se espera de mim. Eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? E esse fazer alguma coisa não é também assim uma origem de uma força particular, de uma força própria. Antes de tudo é um convencimento de Deus, que começa o trabalho, entendeu? Então Cristo anuncia a sua mensagem e ele fala assim, se vocês me amam, guardem meus mandamentos. Então, rapidinho. Então, existe essa liberdade, essa disposição que tem que ser minha. Então, as bênçãos do Senhor estão sobre mim. E é importante a gente falar sobre esse ano que vem, como o ano das portas abertas, não da perspectiva triunfalista, como se não tivesse dificuldade, mas para lembrar o cristão, para lembrar aquele que diz crer em Cristo, que portas abertas é a garantia de uma eternidade com Deus. Porque o ano que vem nós podemos viver o ano que vem só durante 6 meses. Verdade. Só pode ser só o dia 1º. Exatamente, verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que uma coisa que nós precisamos trazer de volta em voga nas igrejas é a urgência de se viver uma vida com Deus e para Deus e em Deus para hoje. E para hoje, porque se não houver o amanhã, hoje eu estou garantido diante daquele que a minha alma amou enquanto eu estive em vida, entendeu? Porque senão você fala assim, é o ano das portas abertas. E hoje é fácil de se perder o sentido real disso. Eu posso pensar que portas abertas é sinônimo da bondade de Deus que repousa sobre mim, ou eu posso pensar que Deus vai fazer o que eu quero que Ele faça. Qualquer hora, ou qualquer então momento. A condição meritória de cada um aí. É isso aí, Pedro? Concordo muito com o que o Rafael disse, né? Nós evangélicos, a gente tem um sentimento assim no coração quando a gente está diante de uma decisão, diante de um desafio, e a gente fala assim, se Deus abrir essa porta aqui, ou se essa porta se abriu para mim, é porque é de Deus, eu vou entrar. A porta aberta é para a gente triunfar, é para a gente entrar. Só que a gente precisa ter muito cuidado aí, como o pastor Rafael está falando, porque quem garante que uma porta aberta é uma porta que foi aberta por Deus, né? Satanás também pode abrir portas para nós, como ele abre muitas vezes de tentação, né? Então, por exemplo, Deus nunca vai abrir uma porta contrária à sua palavra, né? Deus nunca vai abrir uma porta para o seu pecado, né? Como você tivesse assim, quero fazer um dinheiro. E aqui tem uma oportunidade que se abriu para eu enganar alguém, para eu pegar um dinheiro fácil, tendo que destruir outra pessoa. Será que essa é uma porta aberta por Deus? Né? Então, a gente precisa também, a partir da palavra, prestar muita atenção em que portas são essas. Ele foi muito feliz aí na fala, quando ele diz, olha, não significa que a porta aberta por Deus seja a porta que a gente quer, seja Deus fazendo a nossa vontade. Ele vai abrir muitos caminhos e muitas portas que talvez nem sejam aqueles que nós estamos pensando, planejando, sonhando. E essa porta da eternidade aí realmente é a mais importante, né? Então, sempre quando a gente pensa que como é que vai ser o próximo ano, né? Como é que vai ser a esperança do próximo ano, essa esperança precisa passar pela palavra de Deus e a gente precisa perder um pouco, baixar a nossa bola, né?
perder um pouco desse triunfalismo de achar que a esperança é só a nossa vontade sendo feita. Lembrar que a oração lá do Pai Nosso é seja feita a tua vontade, né? não a minha. Então a gente precisa da palavra aí para ir guiando as nossas decisões. Tem uma história bíblica que eu sempre me lembro desse tema da nossa liberdade e da soberania, da providência de Deus, de tudo depender de Deus, tudo depender de nós, que é em Atos 27, Paulo entra no navio e esse navio ele passa por um naufrágio. O mar está revolto demais, né? E todo mundo ali parece perder a esperança. Nós vamos morrer. Só que Deus aparece, Deus fala com Paulo e aí diz assim, olha, ninguém vai morrer aqui, você tem um caminho, você tem uma missão e todos que estão nesse navio contigo vão sobreviver porque eu vou te levar até o teu destino, todos vão contigo. E aí Paulo diz isso, Paulo dá essa esperança divina aos tripulantes, aos passageiros do navio. E aí todo mundo acha, Paulo que está dizendo, né, vamos confiar em Deus. Só que lá pelas tantas, né, alguns homens querem pular do barco, querem fugir, pegar os botes e fugir, porque o barco está afundando. E aí Paulo diz o seguinte, olha, não fujam, porque se vocês fugirem, vai faltar gente para trabalhar aqui no barco e nós vamos morrer. E aí o povo deve ter pensado naquela hora, mas espera aí, Paulo, você acabou de dizer que nós não vamos morrer, mas você está agora condicionando a uma ação humana de que nós vamos morrer se o pessoal fugir. E aí o pessoal não foge. Depois de um tempo, Paulo fala de novo, olha, irmão, nós precisamos agora comer, nós estamos trabalhando muito, nós precisamos comer, porque se a gente não comer, nós vamos morrer. E aí, de novo, se você está lá no barco, você deve pensar, mas Paulo, você não disse que Deus ia garantir aqui? Como é que você está dizendo agora que se a gente não fizer, a gente vai morrer? Né? Então essa é uma história que Deus, ele garante uma esperança, ele atua para essa esperança acontecer, mas ele atua por meio das nossas decisões e por meio das nossas ações. Né? Então a providência de Deus, ela age em nós para que nós possamos agir por meio dela. Né? Deus usa o decurso da nossa vida, a nossa liberdade, para nos dar essa convicção e para agir por meio de nós também. É claro que ele poderia guardar a gente de maneira sobrenatural, sem comida, sem trabalho. É claro, Deus pode fazer todas as coisas, mas ele usa a nossa liberdade, ele usa essa providência coparticipativa com a gente, vamos dizer assim, para que a gente possa ter esperança e ter esperança agindo, né? Indo para o trabalho, colocando a mão na massa e de maneira bíblica, né? Construindo um 2023 mais santo, né? Melhor, mais pacífico, enfim, mais cheio de amor e fé e de esperança. Uma coisa que o pastor falou que eu achei sensacional foi a nossa disposição para discernir também as portas, porque não é toda porta aberta diante de mim. Então, assim, olha só como é que é importante a gente pensar no trabalho do homem, né? na cooperação do homem. Eu tenho que discernir que porta é essa. Mas quais que são os parâmetros que eu vou usar para discernir se essa porta é uma porta aberta por Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai me trazer discernimento e clareza, né, acerca dessa porta. E por que é importante a gente pensar também que se a porta estiver aberta, a gente consegue ver o seu conteúdo que está para além dela e pode ser atrativo aos nossos olhos, mas pode ser engano, entendeu? Então, olha só o exercício. Eu olho para o que Deus já fez, mantenho meu coração firmado na palavra, a palavra firmada no meu coração examina a porta diante de mim, me traz a consciência e certificação, essa porta é de Deus. Eu me livro dos enganos do nosso adversário e de qualquer outro tipo de engano do nosso coração. E aí eu estou apto, disposto, não somente a entrar por essa porta, porque é importante pensar que a gente sempre, quando toma uma decisão, a gente toma uma decisão por milhares de pessoas. Entendeu? Quando eu decidi casar-me, olha, eu tomei uma decisão por milhares de pessoas. Quando a gente foi chamado ao ministério, milhares de pessoas olham para a gente. Então, esse discernimento com o qual eu olho para essa porta e percebo se é de Deus ou não, tem um potencial para ser abençoador para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para toda a minha comunidade local. Está me entendendo? Então, a gente volta aqui no quão fundamental é a palavra para esse discernimento. Deus, ele sempre vai nos atender nessa forma, pelo individual, mas que o individual ali, ele floresça e ele alcance a comunidade. Ou, né, quando estava falando aí sobre
o discernimento das portas, eu lembrei de uma frase, eu não lembro quem foi o artista que cunhou essa frase, mas, em outras palavras, diz assim: não podemos desconsiderar que Satanás também tem os seus milagres. E a gente vivendo nessa sociedade hedonista e onde o ter é mais importante do que o ser, a gente esquece a fé, traz o mérito para cada um de nós e nos esquecemos de Deus ali, de quem nos dá todas as coisas. O homem não tem nada se do céu não nos for dado. Quando o Rafa disse, né, o pastor Pedro também disse, a respeito de olhar para a palavra, a gente vê que muitas das portas que a gente precisa abertas já estão abertas. Né? Nós já temos a caminhada para chegar nessa porta. Por exemplo, Senhor, abre a porta de um relacionamento saudável. Nós temos critérios na Bíblia e princípios na Bíblia para termos um relacionamento saudável. Senhor, eu quero a porta aberta para que eu possa abençoar outras pessoas através do meu trabalho. Está lá, Efésios capítulo 6, como você deve ser um funcionário. Efésios capítulo 6, como você deve ser um patrão. Senhor, eu quero abrir as portas no ministério. Isso é um pouco mais difícil de a gente ver. A gente vai vivendo isso aí, essa fé reativa, Você tem inúmeros apóstolos, vários homens que vieram antes e falam assim, o caminho é esse. O caminho é esse. E outra coisa, eu quero ser usado. O Senhor, abre a porta do ministério para seminaristas que estão nos ouvindo aí, futuros pastores, pessoas que estão em estágio probatório aí para o ministério. Eu quero a porta aberta para o ministério. Então vai cumprir 2 Timóteo 2,15, procura apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós já temos portas, critérios para essa porta, critério não seria a palavra, acho que princípios para adentrarmos nessa porta. Está na palavra, no nosso manual de fé e prática, a Escritura Sagrada. Mas aí o pastor Pedro já nos deu essa vibe aí lá no início, quando ele falou de estar sentado no fundo da rede, né? Esperando, né, Pedro? Deitado eternamente em berço esplêndido, né? Aqui é a rede que a gente usa, né? Essa última fala aí é excelente, tá, gente? O evangélico, eu sempre me incluo nisso, a gente cresce, às vezes, com essa visão de que nós precisamos sempre de uma revelação especial, de alguém que vai chegar e vai dizer, de um tipo de prova de Deus. De uma mula falante. Exatamente, fica tentando colocar Deus à prova, né? Se a porta é essa, a decisão é essa, me mostra, faz isso aqui, faz a esponja aqui, pegar a água, secar, chove aqui, não chove, fogo, não. E realmente, para todas as decisões que a gente precisa tomar na vida, tudo já está aqui na palavra, né? Tudo já está nesse livro aqui. As portas já estão aí, a gente já tem tudo aqui que a gente precisa julgar. É claro que Deus age de maneiras, né, sobrenaturais, eu creio nisso, né? Deus vai dirigir a gente por algum momento, em alguma ocasião, pelo Espírito Santo, mas, né, a gente não precisa ficar o tempo todo esperando uma revelação sobrenatural ou algo, né, de outro mundo para tomar decisões na nossa vida, né? A palavra de Deus, ela já responde, ela já nos dá justamente os princípios, né, para que a gente possa julgar as portas, julgar a nossa esperança, se ela é verdadeira, se ela é falsa, para julgar as decisões, os caminhos. A palavra de Deus está aqui. Eu espero que esse próximo ano, o ano 2023, seja um ano que a gente esteja mais focado na palavra de Deus, né? O salmista, no Salmo 119, diz que ele coloca a esperança dele na lei do Senhor, na palavra, né? E a gente precisa colocar aí essa nossa esperança sempre fixada naquilo que a Bíblia está dizendo, senão ela é vã esperança, né? Então a gente coloca nossa esperança na palavra de Deus, a gente coloca nossa esperança em Deus, né? Jeremias fala isso. Jeremias, ele vai dizer que no capítulo 3 ali, verso 21, se não me engano, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Olhar para trás. E aí ele começa a falar que essa esperança, quando ele olha para trás, está alicerçada na misericórdia de Deus. E no fato de Deus também ser fiel. Ele vai dizer, grande é a tua fidelidade, né? A misericórdia se renova a cada manhã. Então ele está pegando um atributo de Deus, a fidelidade, outro atributo de Deus, a misericórdia. Ele olha para o ser de Deus e lá está a esperança dele. No ser de Deus revelado na história de Israel, na história da igreja, hoje para nós na palavra, no cânon. E nós, fincados nisso, nós podemos olhar para trás, ver o que Deus faz, olhar para o ser de Deus e ter esperança nesse futuro. Então, isso sempre precisa estar fixado, né, numa base sólida, que é a palavra, que é a teologia cristã. Né, o Rafael falou de ortopraxia, né? A gente
pode falar também da ortodoxia, né, de fixar a nossa esperança na fé ortodoxa do cristianismo histórico. Sensacional. Pastor Pedro, olha só, vocês falando aí, eu me lembrei de uma citação que o pastor Márcio sempre nos ensinou sobre a tomada dessas decisões. E eu quero exemplificar aqui mais ou menos com esses 3 copos sobre essa mesa aqui. Em algum lugar aí, eu não me lembro aqui agora de cabeça qual foi a cidade, uma cidade portuária, onde ali o seu porto era um grande local de muitos comércios e tudo, aqui no Brasil, antigamente. E uma forma da rota dos navios chegarem ali só tinha um jeito, porque era um lugar assim de corais, assim de muitos recifes e tudo assim. Então, se o navio viesse, dependendo na visão aqui, por exemplo, da câmera 2, bota ali na 2, corta para 2, isso. Quantos copos vocês estão vendo? 3. 3. Opa! O que os caras fizeram? Eles construíram 3 mastros gigantes para orientar os comandantes dos navios. E esses 3 mastros, de forma que, se o comandante ali da 2 visse ali esses 3, estava errado. Ele ia ali engarranchar ali em algum lugar ali daqueles corais de Recife. Mas, se nesse outro ponto de vista aqui, dá 1, quantos copos ali vocês estão vendo? Vamos dizer ali, bem alinhadinho. Bem alinhadinho, 1. Um só. Quais são esses 3 mastros para a gente entender quais são essas portas abertas para nós? Primeiro copo é o que é a palavra. Precisa de estar na palavra aquilo que a gente está buscando. O segundo copo, o segundo mastro, é ser ali as circunstâncias exteriores. O que Deus está movendo com as coisas à nossa volta. E o terceiro mastro ali, o terceiro pilar, sendo ali o nosso desejo, o testemunho interior. O que a gente quer muito. Se esses 3 copos estão alinhados, ótimo, portas abertas. Se eles não estão, nós vamos ter problemas ali, atracar em lugar ali complicado que vai nos trazer prejuízo. Então, essa perspectiva, nós precisamos de usar também a nossa sabedoria, a nossa experiência, o que nós vivemos nos anos passados, a nossa maturidade, o que a nossa família nos diz para a gente chegar nessas portas abertas, não é? Exatamente. Estou aqui pensando aqui que é uma responsabilidade falar desse tema do ano que vem, porque ao mesmo tempo em que a gente olha para Deus como um ser grandioso e soberano e pensa assim que as portas abertas dependem exclusivamente de Deus, demanda da gente também uma fé madura. Então a gente tem essa responsabilidade de viver uma fé madura. Por quê? Para ter esse discernimento, para conseguir examinar o que Deus pretende, o que Deus quer, né? Porque também não é só perceber a porta diante de nós aberta, é entender o tempo, o momento certo, o que se espera para chegar até esse lugar, a nossa disposição, né? Mas antes de tudo, ao meu ver, estar alicerçado na palavra e construir ou permitir que Deus faça em nós, desenvolva em nós uma fé madura, porque o que eu tenho percebido é uma fé muito infantilizada, né? Mas se a gente tem uma fé infantilizada e uma porta aberta diante de nós, é um povo escolhido e formado por Deus, na terra que mana leite e mel, levantando altares a ídolos. Falou, foi tudo. Pastor Pedro, queremos te agradecer a participação, meu irmão. Muito obrigado mesmo por ter cedido um tempo aí do seu dia para falar conosco. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua cidade. Pastor Serginho tá falando aqui comigo para você levar um dia a gente aí para conhecer uma praia aí, tá bom? Ué. Eu já conheço, mas é para levar o Rafa e o Matheus aí, ó. Eu não conheço, eu quero ir. Pois é, vai mandar o Rafa ali, Isso, vem, ó. É uma esperança boa conhecer aqui em Fortaleza. Levo vocês para ir assistir um jogo do maior time do Nordeste, que é o Fortaleza. Não, vovô, não? Inclusive, atualmente aí maior que o Cruzeiro, hein? Mas isso aí é normal. Normal. Atualmente. Isso é boa. Meu irmão, Deus te abençoe. Muito obrigado. Fica com Deus, tá bom? Deus abençoe vocês também. Obrigado pelo Valeu, convite. Pedro. Obrigado, cara. Aí você viu que já fechou portas aqui. Já não vai vir com o meu pão de queijo. Não, vai, porque tem o maior de Minas, tá aqui, né? Que é o Atlético. Se depender de mim, vai. Pois é, eu também. Mas, Rafa, para o nosso pessoal de casa aí, a gente está dando rumos finais aí ao nosso programa.
qual que é a mensagem que você traria aí para o nosso público? Fala aqui, essa câmera é toda sua, nossa audiência é toda sua aí, Rafa. Vamos lá, então. A gente está proclamando, né, falando em fé acerca do ano que vem, que vai ser o ano das portas abertas. E isso vai demandar de você que está participando com a gente, de olhar para aquilo que passou, lembrando que tem um ensinamento, uma didática de Deus, lembrando que nenhuma das adversidades pela qual nós passamos ou você tenha passado mudou o caráter de Deus. Deus permanece constante, inalterável, imutável. Voltar os seus olhos para frente, firmado na palavra, discernir por meio do estar firmado na palavra o que está diante de nós, ok? Fazer escolhas compatíveis com a vontade de Deus, segundo o texto de João, guardando os mandamentos, provando que ama o Senhor, sendo amado pelo Pai, sendo amado por Cristo, e aí então, cumprindo-se, por fim, em algum momento da consumação, a nossa esperança final, que é a porta, a principal porta aberta por Deus, foi a porta de acesso a Ele. É a liberdade de podermos chamá-los de Pai. Paulo fala assim, antes vocês estavam afastados de Deus, eram inimigos de Deus pelos seus maus procedimentos e pensamentos, mas Deus os reconciliou consigo mesmo pelo sacrifício do seu Filho. Então, se eu tenho um desejo para você, para mim, para nós aqui no ano que vem, é que a gente saiba valorizar essa porta que se abriu para nós nos relacionarmos com o Criador por meio do sacrifício de Jesus. É um privilégio poder falar com aquele que criou todo o universo. Boa. E aí, Mateus, qual é o seu recado para o nosso público? Essa palavra final do pastor Rafa é, de fato, o que nós desejamos. Aqui, Rede Super, a Igreja Batista da Lagoinha, todos nós desejamos isso para nós e para você também que está em casa, para você que está nos ouvindo. De fato, um feliz ano novo para você. Que Deus, de fato, possa fazer de 2023, na sua vida, espiritualmente falando, muito melhor que 2022. Que, de fato, você esteja mais apegado à palavra de Deus neste ano do que foi no ano passado. Que, de fato, a sua vida seja cada dia mais guiado por Deus, para que você possa saber de fato qual é a porta do Senhor, qual não é a porta do Senhor, qual é a vontade do Senhor para a sua vida, qual não é a vontade do Senhor para a sua vida. Esse é o nosso desejo para você que nos assistiu durante todo esse tempo, durante todo esse ano. Que Deus abençoe a sua vida e, de fato, ouçam ao Senhor e ouçam através da sua palavra. Boa. Gente, caminhando para o final aqui, então, lembrar que em 1 Coríntios 2,9 diz lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, viva esse tempo de portas abertas, de vida nova, de uma dependência extraordinária do Senhor aí na sua vida e sua família. Fica aqui o agradecimento aos nossos parceiros, especialmente aí Andres Menswear. Você pode acessar aí, coisa fina aí para os homens, agradecendo aos nossos queridíssimos aqui, Mateusão, Rafa, Leonardo Capuchin, pastor Flávio, que iniciou esse programa aí conosco, esse ano maravilhoso. Deus abençoe, continue conosco, porque 2023 tem muito mais de porta aberta para a gente aqui na Rede Super. Valeu, Deus abençoe mais e mais. Valeu.